Queridos irmãos e irmãs, essa é uma das passagens que eu acho mais linda da Sagrada Escritura, porque ela reúne para nós tudo o que veio antes, ali simbolizado em Cleofas, que é pai de nosso padroeiro, São Judas Tadeu, no outro discípulo, que não sabemos qual é, em Jesus ressuscitado, por isso novo, os olhos deles, num primeiro instante, não conseguem reconhecer Jesus ressuscitado. É preciso entrar agora dentro da dinâmica do Espírito Santo para que possam vê-lo e vão ver, e vão reconhecer, o que é mais bonito, porque o Jesus ressuscitado é aquele que veio ao encontro da nossa humanidade. Reconhecer quer dizer que eles veem quem eles já conheciam. E também porque nos aponta o novo. Jesus novo, por isso é diferente, tem algo novo, totalmente diferente. E que transforma pela experiência daqueles que estão junto dele, o partir o pão, ou permanecer em casa, ou fazer afastar o medo, a dispersão, porque eles estavam fugindo para Emaús, nos aponta que pela ressurreição tudo é transformado. Pela luz da nossa fé, tudo é tocado pela misericórdia de Deus, que renova tudo. E então aquele novo que antes eles não tinham reconhecido, mas que na hora da Eucaristia, da comunhão, do partir o pão, eles reconheceram, faz com que eles agora também sejam diferentes. Eles também sejam novos. E então, vamos voltar. Vocês prestaram atenção que desde o domingo da Páscoa nós estamos escutando São Pedro, seja nos Atos dos Apóstolos, seja na leitura da carta, a gente tem escutado São Pedro, porque ele é aquele, no Evangelho de João, que entra primeiro dentro do túmulo e que o vê vazio, e que João, o jovem, que nos conta a história, o apóstolo que ficou aos pés da cruz junto com Maria e as outras mulheres, diz: viu o túmulo vazio, os panos colocados à parte e acreditou. A intimidade do amor de Deus era tão pleno no coração deste jovem discípulo, que depois no Evangelho ele vai falar o discípulo que Jesus amava, não se apresentando arrogante ou pretensioso, falando apenas dele próprio. Ao não citar o nome, João está dizendo: todo aquele que permanece na intimidade do Senhor é o discípulo mais amado. E ele partilha isso como uma experiência própria. Mas o faz não por arrogância, para chamar a atenção de você e de mim, para que a gente também seja a discípula, o discípulo amado da comunhão do Senhor. Ele viu e acreditou. Mas quem é que tem a palavra? Um sinal de comunhão, um sinal de que eles não se deixaram se dispersar pelo medo. A cruz não trouxe a última palavra, não foi a morte, não foi o horror. É Pedro. Porque se Pedro negou Jesus na noite que antecedia a paixão, é igualmente o Pedro convertido na ressurreição de Cristo quem dará um testemunho, fazendo a comunhão de toda a família que permanece unida. E tem aqui um elemento bonito no Evangelho de João, que para os nossos olhos passam despercebidos, mas para quem precisa estudar com mais atenção a Escritura, fazer a exegese, fazer a teologia da palavra de Deus, ali tem uma coisinha muito interessante. O 11 é apresentado como nome próprio e não como um número, justamente para dizer: permaneceram reunidos, com medo, com portas fechadas, mas reunidos. Pedro com os demais. Quando as mulheres trouxeram a notícia dos anjos,
E nós sabemos que Jesus encontra Maria Madalena. E é Maria Madalena que vai contar: Jesus está ressuscitado, mas eles ainda não tinham visto. Vai João, o jovenzinho, e Pedro. Quem chamaria a atenção do João, o jovenzinho? Primeiro, porque com certeza a gente percebe que ele era bem espoleta. Ele era bem animado, cheio de energia. Mas quem chamaria a atenção dele, afinal de contas, ele ficou aos pés da cruz. E os outros ficaram distantes ou até mesmo negaram Jesus no dia da cruz. E Pedro e João não entram no túmulo, é Pedro quem entra. Ele espera Pedro chegar. Então, ouvir a palavra de Pedro é ouvir o testemunho dos apóstolos, dos 11. E é falar que a família de Cristo permaneceu unida. Num primeiro instante ainda com medo. Mas não foi o medo que os dominou, porque a experiência da ressurreição vem, e ela veio. É ainda o primeiro dia. E tudo isso acontece no dia da ressurreição. De madrugada, as mulheres no túmulo, o túmulo aberto, os panos colocados à parte, anjos que falam que Jesus está ressuscitado. O que é que vocês estão procurando aqui? Ele avisou que ele ia ressuscitar. Não está entre os mortos. Ele vence a morte. É por isso que Pedro, quando vai falar da ressurreição de Jesus, ele com os apóstolos, os discípulos, vão buscar as lembranças, as profecias, aquilo que a palavra do Senhor dizia. O que é que Jesus Cristo conversou com Cleofas e o outro discípulo que já estavam bem longe de Jerusalém, 11 quilômetros de Jerusalém, estavam chegando em Emaús, tanto que no fim do percurso eles chegaram e pediram para Jesus continuar com eles. Jesus conversou com eles sobre tudo o que estava nas Escrituras, recordou as Escrituras, recordou os profetas daquilo que falavam dele. E então Pedro fala numa animação, ele que outrora era um pescador da Galileia, não era um homem estudado. A gente vai daqui a pouco conhecer São Paulo, que também vai ser convertido. São Paulo, sim, vai ter toda uma dinâmica onde ele foi instruído desde o primeiro instante, nas melhores escolas, falava diversas línguas, tinha o dom da oratória, da retórica, um conhecimento imenso. E nós vamos ver que o poder da palavra de Cristo, seja de Pedro, seja de Paulo, é o mesmo. Pedro é o pescador, nunca se esqueçam, o pescador da Galileia, que Jesus Cristo desafia quando sobe na barca dele falando: olha, você está cansado, já pescou bastante, né? Está arrumando aí a rede. Te propõe um desafio, lançar a rede em água mais profunda. E ele fala até desanimado: mas a gente já ficou lá a noite inteira, não pegou peixe nenhum. Mas tá bom, e atenção à sua palavra, porque Jesus já tocava com autoridade nele. Atenção à sua palavra, nós vamos fazer isso. Não era animador para quem trabalhou a noite inteira, para quem acabou de limpar as redes, ter que voltar para as águas mais profundas, porque aquele profeta, aquele pregador que estava na barca de Pedro, falou: olha, eu te lanço esse desafio. E o desafio foi recompensado maravilhosamente. E então ele fala para Jesus: se afasta de mim, porque eu sou pecador. Se afasta de mim, eu sou homem do mar, eu sou homem bronco, não sou estudado, eu não sou gente como você. Mas foi ele que Jesus escolheu, o pescador. É bonito ver, então, agora, esse pescador pescando homens. Ele com os discípulos vão buscar nas Escrituras. Na primeira leitura, no Atos dos Apóstolos, Pedro vai citar a lembrança de Davi. E vai citar ali com detalhes, depois São Lucas que escreve o texto, ele coloca para nós, de maneira muito detalhada, tudo que Pedro tinha falado naquela pregação. É algo tão significativo que São Lucas registrou. Lembram quando Davi falou que ele não seria abraçado pela corrupção? Que Deus, por amor e pela sua unção, o preservaria da corrupção da morte, que a carne dele não apodreceria? E então Pedro fala assim:
com todo respeito, queridos irmãos, ao nosso patriarca, ao nosso pai Davi. Nós sabemos onde está o túmulo dele. E, de fato, o túmulo de Davi pode ser visitado até hoje, lá em Jerusalém. Eu visitei o túmulo de Davi quando fui lá em Jerusalém. E tem algo bonito também onde está o túmulo de Davi, porque em cima do túmulo de Davi, a casa de João Marcos, onde foi feito o cenáculo. Mas ali está o túmulo de Davi. Isso não desonra a memória do nosso pai Davi. Falava da fidelidade dele, confiava tanto em Deus que dizia: Deus vai me manter não abraçado na morte e na corrupção, mas abraçado na sua misericórdia. E daí Pedro fala: é verdade, porque da descendência de Davi, do sangue dele veio Maria, do sangue dela Jesus Cristo. E Jesus Cristo está vivo, o túmulo de Jesus está vivo. Esse é o ponto que Pedro quer lembrar a comunidade. O túmulo de Davi guarda os restos dele. O túmulo de nosso Mestre Jesus está aberto e vazio. Ele está vivo. Depois, na carta, Pedro vai escrever à comunidade e fala: Deus não nos deu vida, não nos pagou a vida por aquilo que a gente achou que era precioso. Ouro e prata, por exemplo. Isso aí passa. O Salmo vai cantar: o ouro e a prata enferruja, mas a graça de Deus não. Essa permanece sempre. Não, Ele não pagou a nossa vida por ouro e prata, ou pelo dinheiro, ou pelo poder, ou pela força do mundo. Ele pagou a nossa vida pela misericórdia, pelo seu amor. E Ele ressuscitou. É pelo seu sangue, pelo coração aberto, é pela fonte da misericórdia, do amor de Deus, que Ele pagou a nossa ressurreição. Porque unidos a Ele, nós não seremos mais o que éramos antigamente. Nosso destino, a conclusão de nossos dias não será como foi a dos nossos pais. Então é bonito unir as duas leituras dos Atos e a segunda, que é a carta de São Pedro, porque uma completa a outra. Até o nosso pai Davi está aqui num túmulo. No entanto, Deus ressuscitou e ressuscitará todos os seus amigos. Também abrirá os olhos de todos aqueles que fizerem intimidade com Ele. Voltemos então para Emaús. Eles fugiam, eles iam embora. Estavam com medo, lamentando, tristes. E eles falam para o rapaz que se aproximou, que é Jesus ressuscitado. Nós vimos e ouvimos o grande profeta Jesus, que esperávamos fosse libertar Israel. No entanto, ele morreu na cruz. Os nossos chefes o levaram para a cruz. E eles estão indo embora, ainda naquele dia, o da ressurreição, porque estão fugindo para Emaús, estão se dispersando. Já é o terceiro dia, ou seja, está tudo consumado. Não tem mais volta, não tem mais para onde ficarmos. Vamos embora. Permanecer lá é também correr o risco da cruz. E os 11 estavam lá, mas de portas e janelas fechadas. Então tudo muda, porque aquele rapaz que caminhava com eles, que puxou a orelha deles, que falou que eles eram burrinhos, lentos em acreditar. Gosto demais dessa passagem da Escritura, porque ela provoca a gente. Porque a gente, às vezes, quer insistir tanto nas nossas questões, que às vezes a gente parece que quer permanecer lento, inteligência, burrinhos, teimosos, em querer ainda o que é antigo. Por isso que os olhos não veem Jesus. Pode estar ao nosso lado, mas ainda não veem. E então, conforme Jesus fala as Escrituras, eles vão logo dizer: não ardia o nosso coração enquanto ele falava as Escrituras? Então, além de sabê-las,
além de entendê-las, acolhê-las de tal forma, a palavra de Deus, as instruções de nosso Deus, de tal forma acolhê-la em coração, em vida, que ela possa fazer também os nossos olhos se abrirem, arder o coração. E é quando eles permitem que este arder do coração seja ali vivido, é que tudo acontece. Jesus faz de conta que vai adiante, mas eles que iam embora. Já era noite, que estavam com medo. E tinham agora um estranho que caminhou com eles, mas fez arder o coração, a ponto deles abaixarem a guarda e dizerem: fica conosco. Colocar dentro de casa, quando eles estavam indo embora e com medo, alguém que eles não conheciam, ou estão conhecendo, ardendo o coração. E então, ali dentro da casa deles, no dia da ressurreição, a gente ouve o relato da Eucaristia. Jesus sentar à mesa, tomar o pão, abençoá-lo, parti-lo, distribuí-lo. É a Eucaristia. É o que a gente veio fazer aqui na comunidade. É o que Jesus pediu que a gente faça, para que também arda o nosso coração, para que também a gente abra os olhos, para que também o Espírito Santo faça jorrar deste arder do coração a nossa intimidade com o Senhor ressuscitado. A Eucaristia. O altar lembra o Calvário, mas é igualmente o altar onde Jesus faz a partilha do alimento sagrado, que ao arder o nosso coração nos transforma a todos. Não seremos mais como antigamente, como falou São Pedro nas Escrituras. Tudo foi transformado. O que era antigo levava à morte, o que é novo leva à vida, à ressurreição. E é por isso que então eles reconhecem Jesus. Jesus agora permanece com eles. A Eucaristia também é assim. Se você estranhou a Escritura a falar que Jesus desapareceu da frente deles, então você ainda não entendeu o milagre da Eucaristia, o milagre da comunhão, como que a misericórdia de Deus se faz presente conosco. Nestes dias de adoração que nós vivemos aqui, ora a ora nesta semana de misericórdia em nossa comunidade, o que nós fazíamos? Nos ajoelhávamos diante de Jesus, presentes, presença real, presente na Eucaristia. O colocamos num ostensório, ali ajoelhados, ali os olhos veem, ali as mãos podem tocar. Mas este milagre da Eucaristia, todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, da Eucaristia do Senhor, ele também desaparece diante dos nossos olhos. E nós o comungamos e permanece conosco. Então, o que Deus inspirou o apóstolo a nos escrever na Escritura, e agora a pregar à comunidade, é o mistério da Eucaristia. E é como a misericórdia de Deus, de Jesus ressuscitado e vencedor, se mostra a nós. Ele desaparece dos nossos olhos e permanece conosco. Já é tarde, a noite vem chegando, é perigoso, eles estavam fugindo, mas a experiência de Jesus ressuscitado é tão profunda que naquela mesma noite eles voltam para Jerusalém. É 11 quilômetros. Caminhar 11 quilômetros é bastante, não é pouco. E eles voltam naquela noite. Não existe mais fuga, nem medo, nem ficar dentro de casa com porta ou janela fechada. A experiência do ressuscitado é tão profunda que eles foram transformados, eles são novos. E não foi só com eles. Tinha sido com Madalena e as mulheres, tinha sido com Pedro, foi com Cleofas e o outro discípulo, e será também com todos naquela casa. O Evangelho vai contar para nós que ainda naquele dia,
Jesus ressuscitado entra dentro da casa, com portas e janelas fechadas. A paz esteja convosco, mostra as mãos e o lado, é ressuscitado de verdade, é o homem da cruz. Sopra sobre eles o Espírito Santo e os envia. Então a palavra do Senhor quer que a gente viva de maneira muito intensa esse tempo espiritual da Páscoa. Se nos preparamos na Quaresma por 40 dias, vamos celebrar a ressurreição de Jesus por 50. Para que a gente viva intensamente esta comunhão do Senhor. Para que os nossos olhos também se abram. Para que a gente, diante da Escritura, não tenha apenas entendimento, o que é muito bom, agradável e desejável, que a gente tenha entendimento. Quanto mais entendemos, quanto mais estudamos, quanto mais aprendemos, vamos amar mais, teremos melhor consistência. Mas é ainda preciso o passo da fé. Arder o coração para a intimidade com o Senhor, trazer ao coração e viver esta comunhão com o Cristo ressuscitado. Assim, suplicamos a Jesus que Ele também faça morada, faça presença na comunhão que nos oferece, faça a Eucaristia junto a cada um de nós e em nossos corações, e a fonte da misericórdia permaneça em nosso peito. Não merecemos. Somos obrigados a dizer como São Tomé: Senhor, não mereço. Senhor, minha fé ainda é pequena. Meu Senhor e meu Deus, possamos proclamar estarrecidos diante da nossa pequenez, reconhecendo que a graça de Deus quer permanecer conosco. Finalmente, para completar a nossa pregação e para entender ainda mais visualmente, nós não nos ajoelhamos diante de Jesus no ostensório, adorá-lo, louvá-lo, honrá-lo, proclamá-lo. Quando reservamos a Eucaristia para a oração na Capela do Santíssimo, para levar a comunhão aos enfermos, entramos ali, o que fazemos? Nos ajoelhamos, reconhecendo que Ele está ali presente. Mas compreende, querida comunidade, querido irmão e irmã, tomai e comei, tomai e bebei, o sacrário onde Jesus quer estar é você. Esta comunhão é para você. E mesmo que algum de nós não esteja ali preparado completamente para este momento físico da comunhão, fazer a comunhão espiritual, porque o Senhor quer estar contigo. E mesmo penitente, a comunhão espiritual. Sejamos nós, coração que arde, que acolhe, presença de Jesus ressuscitado, para testemunhar junto aos irmãos, testemunhá-lo junto aos nossos, aonde estivermos. Cleofas e outro discípulo testemunharam Jesus. Eles o receberam e levaram o testemunho, proclamaram o que eles tinham experimentado. Jesus esteve conosco. E nós também, em cada comunhão e Eucaristia, possamos levar Jesus conosco e testemunhá-lo. Ele esteve conosco, Jesus está ressuscitado, vivo e permanece junto de nós. Meu Senhor e meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,